Fala aí, gente, estamos ao vivo. Já escreve aí, ó, estamos ao vivo. E seja bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está ao vivo aqui comigo. Para você que está assistindo no replay, não esquece de deixar seu feedback aí. E ó, já desejar parabenizar aí a todos os papais aí. Um feliz Dia dos Pais. Hoje é o Dia dos Pais, né? Então, um feliz dia para nós pais aí, que possamos ter sabedoria de guiar aí os nossos filhos aí. Deixa eu tirar esse som aqui para não atrapalhar aí, quando de vez em quando aparece alguma mensagem aí. Então, seja bem-vindo, você que está ao vivo comigo aí, já explode o coraçãozinho, manda foguinho aí. E bora aí cumprir aquilo que a gente vem cumprindo todos os dias, né? Tem uma leitura aí de João 13 hoje. Cada dia eu vim trazendo uma leitura, então todos os dias desse mês de agosto eu estou trazendo João. Júlio, seja bem-vindo. Boa noite. Então hoje João 13 hoje. Parabéns, Júlio, aí, feliz Dia dos Pais aí para você aí. João 13, então, hoje, bora para a leitura, bora buscar, então, aí, a sabedoria essa passagem de João 13, né? Que é uma das passagens fortes aí, que fala sobre o traidor, né? Jesus começa a entender aqui. Então, bora aí buscar essa sabedoria, então. E falando aqui no capítulo 1, ó. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ó, Júlio escreveu aí, feliz Dia dos Pais para você também, valeu, cara, obrigado para nós aí, né, que Deus possa nos dar sabedoria de guiar os nossos filhos e ensinar ele o bem aí, ensinar a diferença aí entre o bem e o mal, né? Então vamos aí, versos 2, ó. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. E olha só onde que o inimigo ele nos ataca aqui. Ele nos ataca primeiro aonde? No coração. Então guardai o seu coração. Provérbios, tem provérbios que fala nessa passagem de você guardar o seu coração, né? de tudo isso. Eu não lembro qual que é o provérbios, mas depois eu vou trazer aí. Eu tenho buscado justamente está trazendo a leitura justamente com complementações de outras passagens. E aqui onde ele mais ataca é o que? O coração. Ele entrou então aqui, ó, tendo já o diabo posto, ele colocou, né, no coração de Judas Iscariotes já, filho de Simão, que o traísse. Versos 3, ó. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Então, o que Jesus fala aqui? Ele fala que quem tinha depositado em suas mãos todas as coisas? O Pai. Uau. Versos 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou na água numa bacia, numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha que estava cingida. Versos 6, aliás. Aproximou-se
pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabeis tu agora, mas tu o saberás depois. Versos 8. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, tu não terás parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Acredite que quando Jesus já estava falando para eles aqui, ele estava falando que não todos. Jesus ele era sábio e ele já sabia quem que ia trair ele, quem que era o traidor. Então ele falou que não todos, no versos 10, né? Porque bem sabia ele que havia de trair, ele sabia. Por isso disse: nem todos estáis limpo. Aí diz: boa noite, seja bem-vindo. A gente está lendo aqui hoje João 13, buscando sabedoria aqui de João 13. João 13, versos 12, Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou-se outra vez na mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Ele fez então uma pergunta aos seus discípulos, se eles tinham então entendido o que ele tinha feito, né? Sobre aquele gesto de poder de lavar então os pés. No versos 13, Vós me chamais mestres e Senhor, disseis bem, porque eu o sou. É bem interessante que Jesus, em várias passagens, ele vai falar que eu o sou, ou eu sou, assim como ele fala em várias passagens. Eu até estava pensando em um dia buscar todas essas passagens que ele fala isso. Eu sou o eu sou. Então são várias, como ele fala, eu sou o bom pastor. São várias passagens que ele vai falando isso. Vou buscar um dia um estudo de pegar todas essas passagens e juntar elas, sei lá, em um dia fazer até algum e-book aí. Versos 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, né, que é a passagem de João 13, a lavagem dos pés. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Versos 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, o que acontece? Um mestre ou um mentor, aliás, também pode ser, ele tem que passar para a gente o que? Exemplos. Então Jesus vem dizer aqui que ele deu exemplos para os seus discípulos, mas não só para os seus discípulos, né? Para nós também. Esse aí, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vai ser no João 14, que é amanhã que eu vou ler. João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Versos 16, né?
na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ou seja, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus está dizendo que ele não é maior do que o Pai, porque ele diz assim, ó, nem o enviado, porque Jesus era o enviado do Pai, né? Então ele fala, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ou seja, o Filho, aqui ele fala que o Filho não é maior do que o Pai. Verso 17, ó. Se saibais estas coisas, bem-aventurados sois se os fizestes. Verso 18. Não falo de todos vós, eu bem sei que eu tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. Ou seja, muitas vezes a pessoa diz, mas porque isso aconteceu, estava escrito para que se cumprisse a Escritura. Então, versos 18, né? O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Versos 19. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis quem eu sou. Versos 20. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Versos 21. Tendo Jesus dito isso, retombou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Isso aqui é muito forte, porque na hora que ele falou isso aqui, um de vós me há de trair. Versos 22, ó. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Versos 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinando no seio de Jesus. E então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Versos 25. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Só que eles não entenderam aqui nessa passagem. Versos 27, vou explicar aqui. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois Jesus, o que fazeis, fazei-os depressa. Versos 28. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu o que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, e o que desses alguma coisa aos pobres. Ou seja, eles achavam que Jesus tinha dado aqui algo para que Judas fosse comprar alguma coisa, algum alimentos. No versos 29 eles falam isso. Eles achavam que Jesus tinha dado justamente a bolsa
para que ele fosse comprar algum alimento. Só que na verdade não era bem isso. Jesus estava dando um sinal de quem era o traidor ali. Só que eles não entenderam ali. E eles ficaram se questionando ali, achando que Jesus tinha dado algum dinheiro ali para que ele fosse comprar alimentos, comprar o que era necessário para a festa. E versos 30. E tendo Judas tomado um bocado, saiu logo, e era já noite. Versos 31. Tendo ele, pois, saído, disse-lhe Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Versos 32. Se Deus é glorificado nele, também Deus é glorificado em si mesmo, e logo o há de glorificar. Uau. Se Deus é glorificado, vou até repetir aqui, nele, também Deus é glorificado em si mesmo, e logo há de glorificar. Verso 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Versos 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis a vós. Também vós uns aos outros vos amais. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É interessante que na sequência de João vai vir Atos dos Apóstolos, que depois de João é Atos dos Apóstolos, que aí é quando você vai entender sobre a sequência de Atos dos Apóstolos, que vai nos trazer, que vai fazer com que o Evangelho de Cristo não seja esquecido, ou seja, não seja o fim aqui exatamente. Quando vem Atos dos Apóstolos, aí a gente vai começar a entender que no Atos dos Apóstolos não para, e aí até hoje a gente conhece as passagens da Escritura, né? Versos 36, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Versos 38. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Jesus, ele fez também uma pergunta: tu darás a tua vida por mim? Assim como ele fez a pergunta aqui. Ele respondeu então a Pedro com outra pergunta, porque Pedro fez uma pergunta: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, mas ele respondeu o que, gente? Ele respondeu com outra pergunta. Ele não respondeu com a resposta. Respondeu com outra pergunta, né? Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Isso que é forte no verso 38 para finalizar João 13. O que ele vem dizendo aqui? Que naquela passagem o Pedro ele negou Jesus 3 vezes. Porque naquela hora, se ele tivesse de dar a vida por Jesus, ele tinha perdido a vida dele ali. Porque na hora, se ele fala, né, os
os judeus ali, os fariseus ali iam matar eles ali, iam matar ele também naquele exato momento. Por isso que Jesus conhecia já que ele ia fazer exatamente isso. Jesus conhecia, assim como conhecia também o que ia acontecer com Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes, ele foi o quê? Ele foi o covarde. Porque assim, mesmo seguindo, o que é que ele queria? Ele queria o dinheiro. Mas como a gente sabe que muitas vezes a gente fala assim, não é exatamente só por dinheiro. Porque o dinheiro é justamente você pensar nessa forma. Que não é exatamente por dinheiro. Claro que o dinheiro é necessário. Mas quando Judas, ele tinha o dinheiro, ele fez o quê? Ele tirou a própria vida. Porque ele viu que não era exatamente o dinheiro. Não era por dinheiro. Então, muitas vezes a gente faz algo e as pessoas ficam pensando, só faz isso por conta do dinheiro. Só que nem sempre tudo que você fizer vai ser por conta do dinheiro. Porque nem sempre vai acontecer justamente isso. Como aconteceu com Judas Iscariotes, que ele fez então aquilo. Entregou o mestre por dinheiro. Só que o dinheiro não supriu o que ele queria na verdade, né? Aí depois ele tirou a própria vida. Pedro, ele negou que Jesus 3 vezes. O que foi o que aconteceu? Ele negou 3 vezes, mas ele se arrependeu e voltou a... Ele não fez o quê? Pedro não fez algo que muitas vezes nós fazemos. Quando às vezes nós erramos, nós fazemos o quê? Nós ficamos se culpando. Enquanto já somos perdoados pelo Pai, nós ficamos ali se culpando do erro. E aí, em vez de ressignificar o erro, ficamos ali martirizando. Eu digo isso um exemplo. Às vezes, quando a gente está no grupo e as meninas erram, ou às vezes até mesmo a gente erra, eu falo, olha, não adianta ficar remoendo o erro. Porque se você ficar remoendo o erro, se o Pai já nos perdoa pelos erros, então se você ficar remoendo o erro, pior será para você ficar remoendo aquele erro que já se passou. Ressignifica e bora corrigir o erro. Foi então o que Pedro fez aqui. Mesmo ele negando ali, mas ele seguiu. É tanto que Jesus vai falar que ele é rocha e que vai edificar a sua igreja nele. Então é isso que... Tem até uma passagem que também Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele ama ele, né? E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. São 3 vezes seguidas que Jesus faz essa pergunta. Esse número 3 é bem interessante, né? Pra gente começar a entender sobre esse 3. É um número que eu busco muito entender sobre o 3, que é justamente... São as 3 coisas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente vai vendo que é um número que eu estudo muito sobre ele. Gente, então é isso aí. Faço uma excepcional noite aí para vocês aí. João 13, né? Bora buscar essa sabedoria aqui. Eu sei que muitas vezes tem muito a aprender, que é justamente o nosso cérebro, muitas vezes ele faz o quê? Ele nos bloqueia. E como ele nos bloqueia? Quando às vezes a pessoa, por exemplo, ele manda mensagem pra gente. E as mensagens são do tipo assim, ó, por exemplo, quando eu ia ler, ele falava assim pra mim, isso não tem graça. As mensagens que o cérebro fica mandando pra gente. Não tem graça você ler, porque você fica, por exemplo, eu gosto de ler na Bíblia, mas também eu gosto de trazer a leitura
no computador aqui, que eu fico de frente ao computador, e aí a leitura fica um pouco mais voltada mais para leituras, e eu tiro um pouco o foco da tela. Só que acontece, o meu cérebro ele ficava me bloqueando, mandando mensagem do tipo assim: isso não tem sentido, tá vendo? Você tá só lendo. Isso é mensagem que vem pra gente mesmo, e aquilo é o emocional. Se você vencer o seu emocional, governar sobre o seu emocional, claro que você vai fazer coisas que você nunca imaginava fazer. Mas para isso tem que vencer o emocional. É governar sobre o seu emocional. É forte governar sobre o emocional. Porque governar sobre o emocional, como eu falei na minha live de ontem, é, por exemplo, se você tem vergonha, por exemplo, de pegar a Bíblia e sair com ela na rua, de boa assim, como se de boa mesmo que eu falo, sem imaginar no que as outras pessoas vão falar, você começa a governar seu emocional. Se você sai e você começa a esconder e fica ali tipo, pensando o que é que as pessoas vão pensar, isso tudo vale para tudo que você for fazer. Você não governa sobre o seu emocional, infelizmente. Uma das coisas, por exemplo, quando você faz algo que você não governa, é forte, é, por exemplo, eu perdi esse dia, eu perdi o meu óculos. Aí eu tava usando um óculos que é óculos normal assim de cirurgia. Eu ia pegar minha filha, aí vinha esse tipo de mensagem, que é aquele tipo de mensagem que nos faz bloquear, que nos leva, não nos leva a lugar nenhum. A mensagem era assim: ei, não vai usar esse óculos não, porque tu vai usar esse óculos, ele é muito feio, ele é horrível esse óculos. E aí tu vai entrar no colégio lá, só tem gente fina lá no colégio da tua filha. Aí depois eu parei para pensar, né, sobre isso. Se eu quero governar o meu emocional, não interessa, porque muitas vezes isso é governar. Aí eu, quer saber, eu vou entrar com esse óculos mesmo. E de boa entro lá, depois que eu perdi o meu, claro, né? Mas isso é governar o seu emocional. É quando essas mensagens vêm, você passa por cima da mensagem e vai lá e faz. É isso que muitas vezes a gente tem que governar o que? O emocional. É muito forte governar o emocional. E o emocional da gente está em tudo. Até mesmo, por exemplo, em algo que acontece no trânsito, ou se acontece com seu esposo ou com sua esposa. E isso é governar o seu emocional, quando muitas vezes você não bate de frente. Você começa a governar o seu emocional. Se você for discutir com uma pessoa que está discutindo com você ali, e você não governar o seu emocional, você vai simplesmente discutir também. E aí não governa. Quando você governa o seu emocional, são esses pontos, essas chaves que você começa a governar. Então é isso aí, gente. Bora então aí fazer o nosso boots, né? Fazer a nossa oração, que eu sempre falo, que é algo também que eu tenho governado. O que é o boots, Francisco? O boots é a mentalização. E muitas vezes eu faço o boots porque minhas lives geralmente eu trago pela manhã, né? É sempre uma live amanhã, às vezes pela manhã, às vezes eu trago uma à noite. Mas hoje eu tava fora de casa e tava um pouco ruim a internet, eu sabia que não ia dar para fazer lá. E eu resolvi fazer a minha live à noite, porque eu decretei fazer todos os dias uma live para justamente governar sobre o meu emocional. E o Boots é algo também que governar sobre o meu emocional. Governar sobre o meu emocional. E eu fazia o Boots, né? Tem até uma passagem aqui que eu vou até dar até uma olhada, que é justamente o Boots, é a oração que Jesus fazia sempre quando Jesus ia fazer essa oração, era quando ele falava com
o Pai. Essa oração que a gente sempre inicia com ela, né? Que tem até uma passagem aqui, é na multiplicação dos pães aqui, que Jesus utiliza ela. É no João 10, eu já até li essa passagem. João 10 não, é João, deixa eu lá aqui, eu até marquei aqui. Ele utiliza justamente dessa passagem. Vamos ver aqui. João 3. É o Márcio que utiliza muito ela. João 6. João 6, que é a multiplicação dos pães. Bora então aí pro Boots. Se você quiser fazer junto comigo, você faz. Hoje eu vou até trazer aqui uma música que eu... É só um som aqui que eu acho bem bacana. Deixa eu plugar aqui. Agora então aí, posição de poder aí. Bota suas mãos na cintura aí. Feche seus olhos. Eu vou baixar aqui um som que eu tô achando. Feche seus olhos aí. E respira fundo aí junto comigo. Faz assim, ó. Mais uma vez, respira fundo, bem lá dentro. Você respira pra dentro e solta depois assim, ó. E fala assim, ó. Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia que não tem fim. Obrigado por cada dia nós estarmos aqui governando o nosso emocional e fazendo aquilo que precisa ser feito. Obrigado por essa passagem desse dia dos pais. Obrigado por me conceder essa bênção de ser pai. Obrigado por tudo mesmo. E obrigado por nos ensinar cada dia mais e mais estar buscando essa sabedoria, a sabedoria do alto, essa sabedoria que vem de Ti, para governar sobre todas as coisas aqui na terra. Obrigado por cada um que vem na minha live. Obrigado por estar nos mostrando que é de glória em glória. Se bem se é de glória em glória, não é algo que é de uma hora para outra, de dia para noite. Mas sabemos que buscando a Ti, encontraremos todas as respostas até chegar a ter essa intimidade profunda a Ti, diante de Ti. Respira fundo aí mais uma vez, assim, ó. Abre os seus olhos aí, abre o sorriso, esfrega suas mãozinhas assim, ó. Você se sentir bem assim. E assim, já é. Já é porque tamo junto aí.